Já tivemos várias lições muito importantes, várias lições que parece que o povo não entende muito bem, porque entram aí bodes, etc, e tal coisas na história, mas isso não é o importante. Nós sabemos que todos os animais finalmente são sacrifícios, foram apresentados como sacrifícios. Esses animais representaram o Senhor Jesus. E a não ser os animais que não foram sacrificados como um dos bodes. Aí entramos no assunto de Cristo, nosso sacrifício, foi no sábado passado, e há uma frase muito interessante aqui. Olha só, lá no finzinho, na parte de sexta-feira, uma das últimas, não, é a última mesmo, quase a última, a penúltima frase, diz assim: seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Que extraordinário, que fantástico, que o sacrifício de Cristo Jesus é o centro de nossa esperança. Eu posso ter esperança na salvação por causa deste sacrifício. Você pode ter esperança na salvação por causa deste sacrifício. O seu pecado, como o meu pecado, esta é a promessa, são perdoados através do sacrifício extraordinário de Cristo Jesus. E aí vem uma outra pergunta: como é possível que o mesmo sacrifício seja também nosso advogado, seja nosso sumo sacerdote? Isso é uma coisa meio estranha para o ser humano, isso é muito estranho, é claro. É impossível você, como ser humano, entender, quer dizer, aceitar que o sacrifício seja o advogado. Porque é impossível que o sacrifício, do jeito como nós conhecíamos os sacrifícios no Antigo Testamento, eles não sobreviveram, e eles não podem ser advogados, eles não podem ser sacerdotes. É difícil entender isso. Então, irmãos, o que nós temos que fazer é simplesmente aceitar. A melhor coisa que podemos fazer na questão de sacrifício, na questão de salvação, é aceitação. Não há outra coisa melhor do que isso. Portanto, se nós aceitarmos, ele serve de sacrifício para nós, ele serve de sacerdote para nós, ele serve de advogado para nós, de intercessor e tudo mais. Ele é, portanto, o nosso grande Salvador. Então, já que nós entendemos e fizemos uma pequena introdução sobre a questão de sacrifício, vamos à nossa lição sobre a questão do sumo sacerdote. E nessa questão de sacerdote, Jesus Cristo não é o mesmo sacrifício dos outros sacrifícios. Há algumas coisas básicas nas diferenças entre os sacrifícios apresentados de Jesus. Claro, a primeira diferença básica: de Jesus nada se perdeu, nem do seu corpo. Coisa interessante. Mas há uma outra coisa interessante: é Jesus que foi o sacrifício, o que é o sacrifício eterno. Ele ressuscitou. Ele não está mais na situação do sacrifício. Ele ressuscitou. E como ressurreto, como vivo eternamente, esse Jesus é agora o teu e o meu intercessor. Que maravilhoso, que extraordinário, que fantástico entendermos isso aqui. Então, prezados irmãos, nesse caso, se a questão é assim, vemos logo no início uma palavra complicada. E o povo muitas vezes quer saber a respeito desta palavra. Olha, entrar pode.
Não paga nem um pouco a mais. Esteja à vontade. Ele não achou lugar, então. Pois é, acontece que ele não foi buscar a esposa. Bom, é melhor ainda. Então, voltando aqui, vemos uma palavra estranha, um nome esquisito, Melquisedeque. Quem é o tal do Melquisedeque? A primeira vez que encontramos Melquisedeque na Bíblia, quando, pelo menos relacionado com alguma atividade, é em Gênesis capítulo 14. Se algum de vocês quiser abrir, Gênesis capítulo 14, eu acho que são os versos 17, 18, 19, por aí. Nesse caso, em Gênesis 14, aparece o nome Melquisedeque, que tem um relacionamento especial. Jamais a gente esperava esse relacionamento. E aí aparece lá. Tem lugar? Um tem, mas outro tem dois lá. Ó, lá dentro. Então, esse Melquisedeque aparece aqui, aí em Gênesis, quando Abraão fez um serviço especial. E o serviço de Abraão foi um serviço de salvação de alguém. E aí, em seguida, aparece Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Como é que diz ali? Quem diz? Rei de Salém. Havia Salém, tá bom. E aí, havia um rei, tá bom. E esse rei era Salém, ou Melquisedeque, lá em Salém. Tudo bem, tudo ótimo. Quem é este rei? Este rei de Salém. Quem é o Melquisedeque? Ele, além de ser rei, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A minha Bíblia diz assim, não sei se a sua diz assim, eu acho que sim. Então diz assim, sacerdote do Deus Altíssimo. E aí aparece esse nome Melquisedeque. O que fez esse Melquisedeque? Qual é a atitude dele? Raciocina aqui. Ele foi ao encontro de... Que interessante. Porque ele foi ao encontro de Abraão. E o que ele fez com Abraão? Qual foi o trato dele com Abraão? Qual foi? Abençoou Abraão. Ora, qual é a benção que ele deu? Alguém abriu aí Gênesis 14? Leiam, eu acho que é 19, 20, 18. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha só, o que ele fez mais? Ele fez mais alguma coisa? Sim, Abraão. Agora Abraão fez. Melquisedeque fez mais alguma coisa? Aí, no caso, abençoou Abraão. Que mais? Ele fez mais alguma coisa? Aí, naquele caso? Bendice a Deus. Bendice a Deus. Muito bem. Então, abençoou Abraão e bendice a Deus. Tá certo. Agora, Abraão toma uma atitude. Qual é a atitude de Abraão? Entregou os dízimos a Melquisedeque. O que fez Melquisedeque? O que fez Abraão? Separaram-se. Um para um lado, outro para o outro. E tudo foi resolvido. Abraão voltou para sua cabana, suas tendas. Melquisedeque foi para o lugar dele. Para onde foi Melquisedeque? Era rei de Salém. O que é Salém? Paz. Rei de paz. Rei de paz. Está bem, tudo bem. Quem é este Melquisedeque? Fala, pastor. Interessante, ele disse que Abraão devolveu a Melquisedeque, era um dízimo dos despojos que agora Abraão trazia. Ele conquistou, venceu aqueles reis que haviam tomado, inclusive, Ló, cativo. E então,
havia muita riqueza, da parte desses reis que haviam dominado outros povos, outras nações, outras comunidades. Agora Abraão devolve o dízimo da riqueza que ele agora tinha desfrutado. Abraão tinha, muito obrigado pela observação, Abraão tinha trazido muita riqueza, né, os despojos, e agora ele deu o dízimo. Portanto, o encontro não foi assim tão rapidinho, né? Deu para contar direitinho as coisas, deu para resolver direitinho as coisas, e Abraão prontamente entregou o dízimo. Melquisedeque abençoou Abraão e os dois se separaram. Agora, da próxima vez, quando aparece o nome Melquisedeque, me parece, no Salmo 110. Leia no Salmo 110, verso 4. O primeiro que achar. Leia aí. O que diz o Salmo 110? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, nós temos no Salmo, que foi escrito séculos depois de Abraão, nós temos aí uma informação muito interessante, que a informação é que aparece o Melquisedeque. É o mesmo? É outro Melquisedeque? Que Melquisedeque é esse? Nesse caso, quando aparece a palavra Melquisedeque aqui, está também uma informação no verso. E a informação se prende ao sacerdócio. Não a uma pessoa, mas ao sacerdócio. E isto é agora extraordinário. Portanto, quando se fala de Melquisedeque, está se falando de um sacerdócio. Não de uma pessoa especificamente, mas de um sacerdócio. Alguém levantou a mão, não sei se foi para fazer uma pergunta ou acrescentar. Ah, sim, muito bem. Eu recebi agora uma informação que nós temos uma música especial. Já que nós tivemos essa questão do sacerdote e a questão da presença dele e do sacerdócio, vamos poder entender, vamos ouvir a música e já já nós vamos poder voltar à nossa lição. Nós somos o Quarteto Aliança, agradecemos o convite de estar aqui com vocês pela segunda vez. Desculpem intrometer a lição, mas a gente tem que sair para a liturgia daqui a pouquinho. Vocês têm todos os direitos. Bastante obrigada. A gente estava fazendo louvor na classe jovem, né? Vamos tocar, depois a gente vai cantar em seguida. Muito obrigado. Mas que Deus seja louvado com a mensagem escrita há tantos anos e o arranjo do nosso amigo Lindemuth, querido Lindemuth, que vocês possam agora sentir essa letra tão conhecida, mas necessária no nosso dia a dia. Tudo entrega a Ele. Tudo, ó Cristo, a ti
voltemos então à nossa lição. Nesse caso, estamos com Melquisedeque e descobrimos que este Melquisedeque é um sacerdócio, não se referindo exclusivamente a uma pessoa, mas é um sacerdócio que vem de ano para ano. Tem a ver alguma coisa com o sacerdócio de Arão? Não. Tem a ver alguma coisa com o sacerdócio de algum outro sacerdote terreno? Não. Que sacerdócio é esse? É o eterno sacerdócio de Cristo Jesus. E aqui está uma das lições mais importantes, irmãos. Cristo Jesus é o sacerdote sempre. Foi o sacerdote sempre. Ele é sempre aquele que deseja a direção, a bênção e o perdão para todos os seus filhos. Indo adiante, nós vamos ao advogado, o intercessor. Jesus é nosso intercessor. O maior intercessor é Jesus Cristo, que exatamente fez o trabalho para poder fazer a intercessão. Portanto, ele morreu, viveu, morreu, ressuscitou, e este é o item importante. Sem isso, ele não seria o nosso sumo sacerdote. E além disso, ele subiu, já vou dar a palavra, ele subiu, ele foi até a direita do Pai, assentou-se à direita do Pai. Lá está ele como sacerdote para sempre. Fala. Pastor, todos os sacerdotes eram da linhagem de Levi, né? Sim. Melquisedeque não tinha linhagem nenhuma, não fala nada. Assim como Cristo Nesse também mundo, não podia ser, se fosse nessa linhagem, porque ele não era da tribo de Levi. No entanto, era um sacerdote diferente. Boa observação. Deixa só acrescentar o seguinte, às vezes a gente esquece algumas coisas. Por exemplo, na questão do sacerdote Melquisedeque, nós vemos o seguinte: ele não teve princípio de vida, princípio de dias, não teve fim de vida. Ele morreu, mas a morte não teve poder sobre ele. Tá certo? Vejam só que extraordinário. Portanto, um sacerdócio eterno que não tem problema nenhum com ninguém mais. O problema já foi vencido, que é a coisa mais importante, pastor. Ligado a esse pensamento, nós lembramos do fato de que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote, Melquisedeque, lá no conselho de paz, antes da queda de Adão, antes da entrada do pecado. Né? Eterno. Por isso, ele tem o sacerdócio eterno. Eterno. Portanto, muito bem. Agora, então, irmãos, advogado, ele é nosso advogado e intercessor. E agora entra, nessa discussão, entra um outro fator muitíssimo importante. Quer dizer alguma coisa? Faça favor. Só uma coisa que vai passar já a lição, mas só para a gente lembrar quando lê de novo, quando fala que esse sacerdócio não teve princípio de dias, né? É uma referência a Jesus. É muito claro quando a Bíblia fala não teve princípio. Se não teve princípio, se refere à eternidade de Jesus como Deus. Só para quando a gente se lembrar disso, né? Porque muitas vezes a gente tenta acreditar que Jesus é um Deus menor, que foi criado um dia e de lá para frente se tornou Deus, né? Boa observação. Mas ele não teve princípio, ou seja, ele sempre existiu. E é tão Deus quanto qualquer... Nem princípio, nem fim. Exato. Ele é eterno, portanto, ele não precisa contar o tempo como nós contamos. Nós estamos presos ao tempo, né? É isso aí. Muito obrigado. Sobre a questão de advogado e intercessor. Irmãos, há um texto fantástico. O melhor texto que poderíamos ter é Romanos capítulo 8, 31 a 34. O que diz Romanos 8, 31 a 34? Quem acusará? Quem faria isso ou aquilo? Quem é que não vai respeitar? Quem não vai fazer? Estão vendo aqui? Olha só que fantástico. E aí diz assim: quem vai condenar? Quem vai condenar aqueles que foram absolvidos
por Jesus. Quem vai condenar alguém que foi absorvido por Cristo? Quem vai condenar alguém que seja aquele que tenha o advogado dos advogados, o fantástico advogado, extraordinário intercessor? Eu fui ao tio Aurélio, porque a gente tem que procurar algumas coisas e tem que entender alguns textos, e o tio Aurélio me respondeu o seguinte, eu procurei saber o seguinte: que negócio é esse de intercessão? O que é interceder? O que significa interceder? E procurei e descobri o seguinte: interceder é algo muito mais do que simplesmente falar. É alguma coisa muito mais profunda do que dar um recado, uma notícia, uma informação. Não é isto. Intercessão tem algo muito mais profundo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Intercessão significa que ele insiste, que ele não apenas fala, ele não apenas sente, ele não apenas procura, não apenas isso, mas ele garante. Não é apenas pedir, falar, rogar, é mais do que isso, é suplicar por outrem. Então, irmãos, vejam o seguinte: se ele pede, roga, ele suplica, veja que mesmo que tudo isso seja falar, mas isso vai em ordem crescente, para que se saiba que não há o que alterar aqui. Alguém levantou a mão atrás, não sei se é para falar? Eu gostaria, talvez, de ouvir os pontos de vista, para me compreender um pouco melhor, sobre essa questão, assim, quando Jesus, ele está falando de intercessão, quando Jesus, ele morreu, ali praticamente ele se pôs assim a favor das pessoas em que ele estava morrendo. Assim, se colocou a favor. É como se fosse assim, tipo assim, alguém vem para tentar fazer algo por outro. Aí o outro chega e se põe na posição de defesa. Por nós, no caso. Sim, irmão, isso, veja bem, nós aprendemos isso na lição passada, quando ele falou sobre o sacrifício. A lição passada era Cristo, nosso sacrifício. E lá nós vimos o seguinte: quando ele fez o sacrifício, ele automaticamente fez o sacrifício para todas as pessoas, para todo mundo, desde o princípio, todo mundo que existisse, desde o princípio até o final. Então, naquela ocasião, ele fez já esse sacrifício, ele se dispôs a fazer o sacrifício por todos. E a intercessão de Jesus é assim como a disposição de fazer o sacrifício é tão eterna quanto o sacrifício, a disposição de fazer o sacrifício. A intercessão também é. Portanto, ele intercedeu desde o início e intercede agora por todos aqueles. Por isso o apóstolo Paulo, pegando esse trecho aqui, ele disse o seguinte: quem é que tem condição de ir contra nós? Quem é que vai levantar alguma questão contra nós? Porque ele já perdoou os nossos pecados. Deu para entender? Então, o perdão de Jesus foi dado, é completo. E esse perdão é tão completo, que ninguém tem o que alterar. Se nós recebemos o perdão completo do Senhor Jesus, não há mais ninguém que tenha condição de emendar isso, a não ser, depende de nós exclusivamente. Aí depende, é a questão da aceitação. Então, no final da lição passada, nós tivemos um texto terrível. Irmãos, eu tenho medo de ler esse texto, porque às vezes a gente fica com uma preocupação muito grande
em relação, está lá em Hebreus, é impossível que os que uma vez foram iluminados, e agora, se eles voltarem atrás, recebam o perdão. Não há mais sacrifício por eles. Aqueles que uma vez foram iluminados, aí é que está exatamente a coisa muito séria. Vamos voltar à nossa lição rapidinho. Então temos aí o intercessor, portanto o advogado. Ninguém tem observação. Deus nos justifica. No verso 33, Deus nos justifica por causa do sacrifício de Jesus, por causa da intercessão do sacrifício de Jesus. Jesus intercedeu, insistiu, ele roga, ele muito mais do que pede, ele roga por nós, até que finalmente consigamos o perdão. Portanto, aí está uma das questões importantes. Mediador, ele é o único mediador. Não existe outro mediador que seja um mediador melhor do que este. Não é outro, não há outro. Não existe outro sacrifício por este. Todos os sacrifícios que foram feitos antes foram simplesmente ilustrações. Eles não tiveram o mesmo valor do que o sacrifício de Cristo. Era completamente impossível. O sacrifício de Jesus foi o sacrifício eterno, completo, perfeito. Pastor. Ligado a esse pensamento, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo usando a palavra paráclitos, que no mundo jurídico e comercial da Grécia Antiga, o paráclito ele exercia duas funções: a função de intercessor e a função de juiz. Juiz, por causa do pacto, da aliança, o objetivo da intercessão era a aliança. Interessante que Jesus, ele praticamente ele é o chefe, o dono, o motivo da nova aliança. Ele é o juiz e é o intercessor, né? Então nós vamos encontrar na pessoa de Cristo várias funções. Por quê? Porque ele é Deus e é humano também. Ele tem as duas naturezas, divina e humana. Por isso nós encontramos na pessoa de Cristo essa riqueza maravilhosa que a nossa mente não pode compreender completamente. Muito bem, o sacrifício completo. Realmente não temos como compreender totalmente. Então, como mediador. Irmãos, aqui temos... Sim? Pois não, o pastor vai mudar de dia. Perdoe se falo muito, mas... Não, eu fico até meio-dia se for. Eu também. Obrigado. Aqui, essa frase aqui, né, que diremos, pois, diante dessas coisas, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente observa que no mundo cristão, isso acaba afetando os adventistas, né? A gente transfere isso no mundo material, né? A proteção diária, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles colocam até adesivos, né? Mas quando a gente lê o contexto, né, ele fala assim, o que diremos diante destas coisas? Que coisas? Aqui falou do verso 28 ao 29, fala sobre as coisas que o intercessor faz. E aí eu queria que o professor me ajudasse a entender se é isso mesmo que eu entendi, se está correto. Que o intercessor, ele não simplesmente, ele diz, eu morri por ele, diante do tribunal celeste. Mas parece que ele faz isso aqui, aos que predestinou, também chamou. Então ele nos chamou, ele que essa intercessão faz serviço. O que também chamou, também justificou, e aqui justificou, também glorificou. Mas para que ele predestinou? Para sermos a imagem de seu Filho. Então, se eu entendi direito, o que está falando aqui é que esse intercessor, ele exerce uma função além de dizer eu morri no lugar dele e agora ele está salvo. Mas é a função de salvação completa. Chama, transforma, até a glorificação. Não sei se é isso. E é isso que o verso refere, né? Se Jesus, que morreu por nós, ele é por nós, então quem será contra nós? Aí, meu irmão, muito obrigado pela observação. Aí só depende de um único problema e um único elemento. Somos cada um de nós. E aceitação. Se nós aceitarmos esse sacrifício de Cristo, a intercessão de Cristo, não há ninguém que possa levantar alguma questão contra nós. Ainda que tente levantar, nós estamos como que imunes a essa questão. Portanto, depende de nossa aceitação.
Há uma frase muito interessante aqui. Vejam só, nessa questão de mediador, nessa parte, mais ou menos um pouquinho para baixo do meio da página. Isso é reconciliação. Nossa, a questão de reconciliação é uma coisa muito séria. Reconciliação, Jesus fez uma reconciliação nesse meio tempo, nessa questão toda, ele fez uma reconciliação das pessoas que estavam desligadas para com Deus, ligando novamente. Jesus fez a conexão, ligando as pessoas novamente com Deus. Nós perdemos a conexão com Deus por causa do pecado. Tanto que a Bíblia nos ensina claramente que o pecado é que faz a separação entre nós e Deus. Então, prezados irmãos, nós precisamos evitar o pecado? Sim. Mas como nós evitamos o pecado? Não temos condição de evitar todas as coisas. Precisamos evitar. Sozinhos, nós não evitamos. Evitamos com quem? Com Cristo. Com o poder do Espírito Santo. Com Ele nós evitamos. Então, nós andamos com Ele. E se por acaso, o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, primeiro verso, se por acaso nós cairmos em pecado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Portanto, o advogado está presente. Irmãos, isto é reconciliação. É meio difícil entender como essa palavra ela é complexa. Nós nos reconciliamos com alguém. O que faz essa reconciliação? Eu não consegui alguma coisa para escrever, eu queria escrever aqui, mas há um termo, em outras línguas, a gente às vezes vê um termo que ajuda um pouquinho mais. E em alemão, que é minha língua materna, eu tenho um termo que chama-se, a gente fala, Versöhnung. Olha aí, eu falei que não tinha escrito, lá vem dois, eu só quero um. Versöhnung, irmãos, em alemão. É um palavrão de todo tamanho. Mas calma, calma. Isto aqui, traduzido, é reconciliação. Versöhnung, em alemão. Mas qual é a origem ou o significado desta palavra? Quem sabe inglês, basta tirar o H e entender a questão. Sabe perfeitamente que fala-se do filho. Versöhnung é tornar-se filho, é Sohn werden. Portanto, se você fala essa palavra, automaticamente você entende, ele se torna filho, ou na posição de filho, ou no direito de filho, ou etc. Deu para entender melhor? Então, vejam só, irmãos, isso é uma coisa muito boa para a gente entender. Muito obrigado pelo escrever Bíblia, é só isso aí. Está aqui, eu deixo aqui, pode pegar depois. Então, essa é uma questão bastante complicada. Veja o que nós conseguimos com a intercessão de Jesus. A intercessão de Jesus nos faz filhos de Deus, automaticamente. Mas como? Eu não sei. O problema é dele. Mas ele faz. Eu tenho que aceitar isso. Portanto, ele nos torna filhos. Ele nos ajuda na reconciliação, ele nos reconcilia, Jesus nos reconcilia com o Pai, e com isso automaticamente passamos a ser filhos. Eu passo a ter direito de filho, eu passo a ter vantagens de filho, eu passo a ter o amor do pai e da família, eu passo a ter tudo mais que o filho tem, ou que o filho tem direito. Então, isso é uma das questões muito interessantes. Vamos rapidinho adiante. O grande sumo sacerdote. Bem, aí está então o grande sumo sacerdote que fez todo o trabalho. E aí há uma outra coisa muito interessante. Esse sumo sacerdote,
ele fez todo esse trabalho para fazer propiciação pelos pecados do povo. Termo bíblico. O que é propiciação? Outra palavra muito complicada. Dá para entender mais ou menos, mas não é muito bem clara essa expressão. Propiciação. Propiciação, os irmãos vão ver que não é tão fácil simplesmente ler o dicionário. Mas, olha, fui de novo ao tio Aurélio. E o tio Aurélio diz o seguinte: é tornar favorável. Mas peraí, o que é que vai se tornar favorável? O pecado? Propiciação pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Propiciação, ele se torna favorável a quê? Não é o pecado. A que ele se torna favorável? Ele torna o pecado favorável? Claro que não. Então, o que é isso? Tornar favorável o quê? Ele torna os seres humanos, por quem ele fez essa propiciação, ele os torna favoráveis a Deus. Ele os põe na família de Deus. Eles entram na família de Deus automaticamente. Fala. Interessante que essa função de propiciação, essa palavra, ela é derivada de propiciatório, que é exatamente a tampa da arca onde a presença de Deus se manifestava. Então, propiciação é uma ação diante de um propiciatório, ou seja, diante da presença de Deus. Onde o sumo sacerdote tinha que fazer a propiciação, quer dizer, a intercessão. Exatamente. Então, irmãos, os irmãos veem a questão muito séria. O que faz isso conosco? Ele nos torna favoráveis, nos torna felizes, nos torna melhores. Melhor do que os outros? Não somos melhores do que os outros, mas isso nos torna melhor, porque nos torna filhos. Então esta é a grande vantagem da propiciação. E aí temos um único sacrifício. Por todos os sacrifícios anteriores, eles simplesmente representavam um Salvador que viria. Fala, meu irmão. Pastor, em Hebreus 3:6, Sim. responsabilidade é nossa, né? Sua casa somos nós, se conservamos a plena certeza e a altivez da esperança. Sua casa somos nós. Quando é que nós passamos a ser sua casa? Quando aceitamos eles em todo. Quando aceitamos isso aí. Aí é que está exatamente o negócio. Quer dizer, quando aceitamos isso, veja como o livro de Hebreus nos ajuda a entender isso. Quando nós aceitamos essa propiciação de Cristo Jesus, essa intercessão, automaticamente nós nos tornamos sua casa, nós nos tornamos seus filhos. E agora a responsabilidade de sairmos fora, né? Agora a responsabilidade é nossa de ficar dentro. Fala. Que olha assim, que Deus olhou na terra, havia 3 pessoas justas, 4, quem sabe, mas que não viu nada. Eu não sou justo, eu sou justificado. Nós somos justificados. Então, isso vem aqui exatamente o único sacrifício. Ele nos justifica. Porque esse sacrifício, ele faz tudo que os outros sacrifícios não puderam fazer por nós. Ele nos justifica. Então, a propiciação, a maneira de interceder, a insistência, tudo isso nos justifica. Por isso o apóstolo Paulo, lá nós temos que voltar para aquele texto de Paulo lá em Romanos 8. Então, o que aconteceu? Quem vai nos acusar se nós somos justificados? Ninguém tem mais o que dizer. E Paulo se refere aqui especificamente à acusação do nosso acusador. Quem é o nosso acusador? Satanás. E Satanás nos acusa diante de Deus de dia e de noite. E ele não tem mais justificativa. Agora ele não é mais aceito. A sua acusação não tem mais valor, porque nós somos diretamente aceitos. Pois não. E terminando, irmãos,
lá no finzinho do estudo adicional da sexta-feira, diz assim: não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Então o problema não é mais o que Deus estaria pensando de nós, mas o que Deus pensa de Cristo, que é o nosso substituto. Essa é a razão. Eu volto ao Evangelho, à primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para junto do Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, nós temos que ir a esse advogado. Vamos a esse advogado, irmão. Contratemos esse advogado. Não deixemos esse advogado sair. É com ele que nós temos que lutar. E daí nós estaremos firmes, livres e felizes para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e a todos nós neste sábado, que é um sábado muito bom. Não deixem de estudar, irmãos, essas lições. Elas são muito importantes para poder entender o que realmente acontece no céu, etc. Que Deus abençoe a todos.